Bom, então nós vamos começar, tá? Nossa conversa. Antes de começarmos, vocês podem estar estranhando que nós teríamos mais um convidado hoje, e só que o nosso convidado teve um problema, é um problema bom, na verdade. O Itúdia, ele é oriundo da tribo dos Funiôs, que ficam lá no nordeste do Brasil. Ele viria falar sobre o coco de Toré, né? Só que essa tribo, eles têm um ritual que se chama Ouricuri, e que acontece essa época do ano. Mas ele não contava que o ritual fosse ser antecipado. Então, assim, eles entraram no ritual e eles ficam numa espécie de isolamento, principalmente os homens, eles são separados, os homens e as mulheres, e ele sentiu muito não estar aqui com a gente, né, porque eu queria muito ouvi-lo falar sobre esse significado do bater do chão, né, dos povos originários, que a América Latina hoje a gente vai ter o Juan, vai ter amanhã o Antônio, o Francisco, e na sexta o Fred. E a gente vem desse lugar também, né? Dos povos originários da América. E infelizmente ele não vai poder falar hoje. E eu achei bacana, antes de passar a palavra para o Juan, falar um pouquinho, apresentar um pouquinho, né? Do significado desse ritual, para a gente entender, porque talvez seja o ritual mais importante para os funiões, tá? Então, aqui, ó, com relação ao Uricuri, vou falar aqui, a aldeia fica vazia, né? Pois todos se deslocam para a região sagrada, onde anualmente acontece um ritual religioso secreto. Atualmente, o povo funiô está localizado no município de Águas Belas, né, que fica a 365 quilômetros de Recife, e tem uma população de aproximadamente 6 mil índios, em sua maioria bilíngues. Apesar de sofrerem forte influência de outras culturas, os indígenas mantêm sua cultura e sua língua, o IAT. Eles têm uma questão muito grande com relação à manutenção da língua, tá? É bacana falar sobre isso, porque as músicas do Coco de Toré, né, tem um pouco essa função também, né? E aí eles falam do motivo, por que o ritual é secreto, porque é uma forma deles manterem as suas tradições, né, sem ter a intervenção dos povos que não são indígenas, né? Então, o Oricuri é um momento de concentração total em Deus. Na abertura é celebrada uma missa pelo bispo da diocese de Garanhuns, e a partir do meio-dia, a permanência no local é restrita somente aos funiões. O que pode ser dito é que há uma divisão entre homens e mulheres para que ambos purifiquem-se espiritualmente e mentalmente. O objetivo é livrar os participantes de qualquer sentimento que venha interromper a concentração, para que possam desenvolver as responsabilidades estabelecidas pelo ritual. Nesse período, não é permitido manter relações sexuais dentro do Ouricuri, embora não se pratique uma abstinência sexual absoluta. Respeita-se o lugar sagrado, mantendo esse tipo de relação na aldeia onde moram. E aí, né, tem aqui uma explicação de que é um momento mais esperado por eles, tá? Do ano. E então, assim, eu decidi fazer essa explanação porque é para a gente entender um pouquinho a ausência do Itúdia,
embora eu quisesse muito que ele estivesse, mas que a gente compreende, né? Que é um ritual, eles estão em isolamento, sem internet, sem nenhum tipo de contato com, nem acho que iluminação elétrica tem, tá? Então é isso. Quem sabe ele esteja com a gente numa próxima edição. E quem assim quiser conhecer um pouquinho mais sobre eles, e a dança do coco, né? Que a gente tem uma variedade de coco no Brasil, embora ele seja oriundo da região Nordeste. Sim. Então, Carmen, a gente tem informações sim, tá bom? Eles têm várias coisas no YouTube, não sei se você teve contato, Carmen. E depois, se você quiser falar comigo, a gente pode esperar passar esse momento do ritual e a gente entrar em contato com ele. Eles são super acessíveis, é porque realmente é, o pajé resolveu antecipar. Então, é uma coisa que fugiu do controle de todos nós, né? Mas é possível você ter acesso, sim. A gente pode se falar, tá? E também as outras pessoas. E sugiro que entrem no YouTube deles, tá? É só botar Funiôs. Quem não sabe escrever, eu posso botar aqui. Assim, ó. É assim que escreve, tá? E aí pode botar o coco de toré, vai aparecer muitas coisas, tá? Mas também a gente pode entrar em contato com eles sem problema algum, tá bom? Bem, então eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, né? Que é o Juan Inácio. Fala Sundê, Juan? Sunde. Uhum. Sunde, tá? O Juan é professor de danças folclóricas argentinas e tango com o título outorgado pelo Instituto de Danças. No âmbito da dança, ele foi criado numa família de folcloristas e dança desde os 5 anos de idade. Na adolescência e juventude, participou de diferentes eventos competitivos na Argentina, obtendo numerosos prêmios, tanto em folclore como em tango e malambo. Na atualidade, participa como bailarino da Companhia Internacional de Danças La Marupeña, é assim que fala? Isso. Uhum. De Argentina, em festivais nacionais e internacionais. De 2014 a 2020, desempenhou o papel de diretor, bailarino e coreógrafo da Companhia La Marupeña Brasil. Então, Juan, se quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, e aí eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Rafael. Eu primeiro quero me desculpar se acaso cometo algum erro no português, sim? Eu moro aqui no Brasil já há tempo, mas eu trabalho com aulas de espanhol, então pratico pouco português. Falo mais espanhol mesmo morando no Brasil, então por favor, pode, se alguma parte da fala não dá para entender ou alguma coisa, pode me interromper e desde já peço desculpa, vou tentar fazer o melhor. Te agradeço o convite, Rafael, a iniciativa para a tua pesquisa, muito, acho muito importante. E agradeço a todos os presentes também que estão nos acompanhando hoje. E só para acrescentar na fala da apresentação, Rafael, que sim, na Argentina a gente tem um professorado de folclore e tango argentino. A gente estuda desde criança, assim, e esses professorados são particulares. É uma instituição particular, mas a gente está na luta para que seja reconhecido dentro da educação pública. Algumas províncias da Argentina já têm um programa para ser professor de folclore e tango,
dentro do currículo das escolas, mas não são, a maioria não tem. Então, estamos na espera de que as leis avancem para ter esse título dentro da educação pública. Então, a gente se forma professor de folclore e tango, estudando as regiões das danças, estudando as vestimentas, os figurinos, o costume de cada região e por que aquela dança acontece nessa região. E junto com isso, estudamos também o tango, que tem a particularidade de ser de Buenos Aires, sobretudo, mas que hoje em dia se dança na Argentina toda, e do malambo, que aí já vou pegando um pouco o assunto que estávamos falando na prévia, porque acontece que as professoras de folclore também vão passar para seus alunos os sapateados, os malambos. Então, as mulheres também aprendem o malambo, o sapateado. Primeiro porque a maioria das danças do folclore argentino tem momentos de sapateado e de sarandeio, que se chama de galanteio, de conquista dentro da dança. Mas, além disso, o malambo como dança exclusivamente de sapateado também é aprendido tanto pelos homens como pelas mulheres, para se formar como professores. Então, eu queria somente acrescentar essa informação linkando com um assunto da apresentação. E se eu estudei e pertenço à Escola de Danças La Marrupeña em espanhol, que vai cumprir 50 anos o próximo ano. Então, minha mãe é professora, foi a professora da escola, até hoje é a diretora. Então, por isso que o contexto da minha formação é também familiar. Além da instituição, o folclore argentino acontece muito entre o povo, entre as pessoas. Então, além da formação acadêmica e institucional, nós temos o folclore como algo muito vivo, algo que está nas festas populares, mesmo que às vezes a indumentária seja moderna, as pessoas dançam as danças folclóricas nas festas populares, carnaval, enfim, diferentes festas da população têm folclore acontecendo. E, então, uma das grandes festas que se tem na Argentina, na província de Córdoba, e agora já entrando direto no assunto do malambo, é o Festival Nacional do Malambo, que acontece na província de Córdoba, no centro da Argentina, e é de onde sai o campeão nacional de malambo. Ali já estamos falando de uma competição mesmo. O fato folclórico, que historicamente aconteceu nos campos, nas fazendas, na história argentina, chega até hoje com um certamen nacional onde o malambo é avaliado. Então, cada província vai colocar seu representante para concorrer para ser o campeão nacional de malambo. Sim? Mas já vou me estender um pouco mais nesse tema da parte da competição. Primeiro, eu queria falar um pouco da história, sobre a origem da palavra, do termo malambo. Tem uma origem indefinida, ainda todos não chegaram em um acordo. Algumas das teorias falam que vem de um vocábulo de origem afro, outros que malambo imita alguns dos sons do sapateado, alguns das batidas, da percussão, mas é indefinido o porquê se chama malambo o sapateado na Argentina. Não tem ainda uma definição.
Ele aparece nas pampas, primeiro nas pampas, logo depois se estende para todas as regiões da Argentina, mas inicia nas planícies, não sei se é assim que se fala em português, na região plana, assim, do território. Nesta região tínhamos os cavalos selvagens que tinham chegado com os espanhóis. Então, uma das teorias é que o malambo inicia um pouco imitando os movimentos das patas dos cavalos, sim? E o som. Mas é uma das teorias. Também se fala que, pela questão da conquista espanhola, a cultura espanhola, né, as danças folclóricas e também o flamenco já tem o sapateado muito tempo atrás. Na Argentina estamos falando dos primeiros registros de sapateado no 1820, 1830, os primeiros registros. E na Espanha se tem registro na literatura, no Don Quixote, a partir do siglo XV, se não me equivoco. Não me lembro agora a publicação do Quixote, mas tem a primeira citação de sapateado. Então, Espanha tem uma tradição muito anterior que alguns estudiosos falam que a mistura do espanhol com os elementos originários da Argentina dão também origem ao sapateado. Mas como acontece nos campos, na pampa, também se tem em conta a questão da imitação do som dos cavalos e os movimentos dos cavalos. Então, um pouco sobre a origem é isso, e aí eu quero partir para os dois grandes estilos que se tem de malambo na Argentina, que são o norteño, a partir da região central, que é esta que estou falando, das Pampas, para o norte e para a região dos Andes, se estende o malambo norteño. E o malambo sureño, que vai até a Patagônia, até a Tierra del Fuego, a Terra del Fuego. Então, são dois grandes blocos geográficos e de estilos de malambo, que já vou falar das características, mas, em geral, os dois estilos têm algumas características que são próprias para todo tipo de malambo, independente do estilo. E é que no sapateado do malambo, a parte da cintura para cima do dançarino não se mexe, não mexe braços, não, os braços estão aos lados, sim? É uma convenção, vou falar, sim? Os braços ficam de lado e o corpo somente acompanha no sentido do que as pernas estão fazendo, mas é um acompanhamento. Quanto menos o sapateador mostra esforço da cintura para cima para mexer os pés e as pernas, se tem como mais habilidoso, como um ponto estimado, sim? Então, os movimentos e a percussão acontece da cintura para baixo e tem possibilidade de fazer diferentes movimentos. Alguns aéreos, enquanto está um pé na base, a outra perna pode estar fazendo movimentos aéreos, que são figuras. Então, de repente, não é somente a parte de percussão que é relevante, mas também os desenhos das figuras que se fazem no ar. Pode ser giros com as pernas esticadas, que formam figuras que também fazem parte do malambo. Estou falando dos dois estilos ainda, sim? Tanto sureño quanto norteño. Na parte dos pés, tem várias opções
de percussão, quando estamos falando agora na parte dos pés. Tem um movimento de planta, sim, o pé inteiro, sim. Tem movimentos de quebrado, que para um lado ou para o outro, para a parte de dentro do pé ou para a parte de fora. Aí é que se vê também, ou se observa, a habilidade do sapateador para ter essa possibilidade, né? Porque se estamos falando que o corpo em cima não pode se mexer muito, então tem que ter muita flexibilidade nos joelhos, nas pernas, para conseguir as quebradas e muitas vezes em velocidade, em ritmos altos, sim, essas quebradas. Também temos calcanhar, opção de apoiar calcanhar e fazer percussão com calcanhar, e com ponta. Muitos sapateadores utilizam esse elemento para mostrar destreza, que são os dois pés em ponta, sim? Ou às vezes um pé em ponta fazendo de base e outro pé ainda quebrando. Então, está mostrando destreza, que é um dos grandes elementos que os sapateadores mostram dentro do malambo. Então, são vários elementos que temos ali. Não mostrar esforço da cintura para cima, mostrar figuras elegantes e complexas, e também, junto com isso, a parte de percussão, que aí é o pé, né, que faz, e que tem múltiplas opções. A referência que eu tenho, Rafael, aqui é, por isso fiquei falando um pouco mais disto, que é a chula, que eu sei que tem outras características, por exemplo, não permite o quebrado, então é uma grande diferença, embora a gente esteja em uma fronteira, em uma região que limitamos, né, Argentina e Brasil, aqui no sul, mas, por exemplo, tem algumas regras de sapateado um pouco diferentes. Sim? No caso do malambo, está permitido quebrar os pés, calcanhar, ponta, muitas variantes. Quanto mais variantes o sapateador tem, consegue mostrar mais destreza e habilidade nesse caso, na parte dos pés, sim? Então, falado isso, agora sim eu vou passar para explicar um pouquinho de cada um dos dois estilos, do estilo sureño, do estilo norteño. Então, o norteño é um estilo que chamamos de forte. É um estilo onde as batidas são, vou falar um pouco mais agressivas, sim? O som, o barulho é mais alto, mais forte. E para isso, aí eu vou falar um pouquinho do tipo de bota, que é esta que eu tenho aqui. Então, esta seria a bota do malambo norteño, sim? Ela tem, na ponta, tem uma base de pregos, sim? Eu vou tentar fazer aqui, sim? E no calcanhar também. É para favorecer o som, sim? Atualmente, esta parte aqui é uma borracha. Atualmente se utiliza borracha que é para não escorregar. Antigamente não, era madeira. Mas muitas vezes, muitos sapateadores caíam nos seus sapateados, porque, enfim, se o palco era de madeira e a bota também de madeira, às vezes escorregava. Assim. Então, atualmente se faz de borracha. E, então, o malambo norteño é mais rápido, é mais forte, faz mais barulho e tem, dentro de sua percussão, tem elementos, ou permite ter recursos como síncopas, contratempos, não que o sureño não possa ter, também pode ter, só que no norteño, o sapateador consegue, pela característica de ser mais rápido e com mais potência, consegue colocar mais destes elementos, sim? O sureño também pode ter, só que já vamos ver esse estilo e o sureño permite
explorar outras coisas diferentes que o norteño. Então, no norteño sim se permite síncopas, contratempos, enfim, variações dentro do ritmo. Já vou falar depois do ritmo também. Eu vou tentar compartilhar, Rafael, e aí Oi? vou tentar compartilhar a Tá, indumentária, primeiro uma fotografia com a indumentária do Malambo Norteño, e depois vou tentar compartilhar o vídeo com um som de acompanhamento dos tá, instrumentos que acompanham o Malambo Norteño. Caso não funcionar, a gente procura outra alternativa. tá bom. Conseguem enxergar? Tá abrindo. Abriu. Certo. Este dançarino que está aqui é o campeão de Malambo do certamen que eu falei, em Laborde, o campeão da edição 2018. Então, a indumentária de cima para baixo é o chapéu, sombrero em espanhol, sombrero, camisa, pañuelo, chaqueta, rastra o cinto, bombacha. Vocês podem observar que o tamanho da bombacha e o tecido é muito amplo. Isso é precisamente para favorecer o que eu falava das figuras aéreas. Às vezes tem joelhos que chegam até a altura da cintura. Então, quando levanta o joelho, aquele tecido, aquela bombacha, está voando. Então, consigue formar figuras muito amplas, sim? Bom, e aqui não dá para ver, mas embaixo tem a bota norteña, que eu falei, sim? A bota normalmente preta, mas também tem outras cores, outros estilos. Pode ser marrom, talvez combinando com um chapéu, com um sombrero, sim? Basicamente, esta seria a indumentária del gaucho, ¿sí? También llamamos de gaucho en Argentina. No, no gaullo, no es con acento palabra, pero más sí es gaucho, ¿sí? Ese sería el gaucho, el atuendo del gaucho norteño. Vou tentar compartilhar, então, agora o vídeo com o som. O malambo geralmente vai acompanhado. Tem um acompanhamento de violão, de guitarra, sim? Guitarra. Eu vou tentar compartilhar agora um vídeo muito curto do acompanhamento do dedilhado do estilo norteño. E o outro instrumento que acompanha é o bombo legüero, sim? Então, são os dois instrumentos que acompanham este estilo de malambo. Vou fazer aqui o ritmo básico do malambo norteño. Tá super baixo, Juan. Vou Tá bater, bem baixinho. vou bater mais forte. Deu para escutar? Mais ou menos, que ficou baixo. Tá bem baixo. Para ele o quê? A ver, vou tentar falar junto. Papito, papá, papito, papá, papito, papá, papito, papá, papito, papá, papito, papá. Que estranho, né? Que o som do bombo é mais alto que a voz e não conseguia sair. Então, bombo legüero e guitarra seriam os dois instrumentos
Vou tentar colocar o som da guitarra, do violão. Me avisam se não sair o som, que aí a gente procura outra maneira. Aparecendo alguma coisa? Ele está baixo. Está baixo. Tá. E cortando, é verdade. Tá, então, a ver, vamos ver. E aqui, dá para ouvir? Acho que você tem que falar junto. A Carmen está sugerindo. Papito, papá, 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 chica, ta, chica, chica, ta, chica, ta, chica, chica, ta, chica, chica, ta, chica, chica, ta, chica, chica, ta. Mais ou menos deu para ouvir alguma coisa? Deu, agora deu. Aí eu tentei fazer um pouquinho da percussão. E para finalizar essa parte do nortenho, então, deve ter, em princípio, uma parte de repique, sim? Seria um conjunto de golpes que se chama de repique, uma mudança, que é um conjunto de movimentos e golpes, e um outro repique que fecha essa mudança. Então, a estrutura é repique, 6, 8, 10, 12 compasses de movimentos e repique. E aí o sapateador, dentro do malambo, tem que mostrar novamente essa mesma mudança com um outro pé. Se ele fez movimentos com o pé esquerdo, ou alguma firula aérea com o pé esquerdo, depois do primeiro repique, ele tem que mostrar que tem essa mesma habilidade com a outra perna. Sim? Isso também, tanto para o sureño quanto para o norteño. Ele precisa mostrar que tem as duas habilidades, que tem habilidade para o mesmo movimento, o mesmo som dentro do malambo, sim? Já o malambo sureño, eu acho que tem a ver um pouco com as regiões, sim? Podemos pensar que o malambo norteño é mais quente, sim? A região do norte da Argentina é mais quente, mais forte, mais vivaz, sim? O malambo sureño tem um estilo mais suave, mais mesurado, um pouco mais tranquilo, mas também com um pouco mais de elegância, sim? No caso do sureño, o acompanhamento também vai ser de violão, porém sem bombo legüero, somente o violão. A indumentária, eu vou compartilhar aqui a imagem do subcampeão de aquele ano também, 2018. Ali estava a Renata junto, que está nos acompanhando aqui. Conseguem enxergar? Sim? Sim, dá para ver. Sim, sim. Sim. Bem, este é o subcampeão também de 2018, mas que foi campeão nacional argentino, se não estou errado, em 2020. No caso, ele tem também uma jaqueta, neste caso, jaqueta mais estilo militar,
que lembra das guerras civis na Argentina. O chiripá, que é este poncho nas pernas, bem que não é bombacha, a indumentária, é um poncho. E o crivado, esta parte da indumentária se chama crivado. A característica é que tem que ter estas pontinhas, os crivados têm essas pontinhas penduradas, também para mostrar os movimentos aéreos. E a bota, se conseguem enxergar, é uma bota diferente, com uma parte do pé livre. Então, esta bota se chama bota de potro, ou aqui no sul do Brasil chamam de garrón de potro. Sim? Na Argentina, simplesmente bota de potro. Está feita com o couro do animal, sim, curtido, e vai amarrada também com umas linhas de couro para segurar a bota, sim? Então, basicamente, seria essa indumentária, que pode mudar de estilo, dependendo de se está representando um gaúcho mais pobre, ou um peão, ou está representando um fazendeiro, sim? Vou tentar, então, passar para vocês um pouquinho do som, do estilo sureño. Não sei se deu para ouvir. Deu, então, deu sim. É um estilo mais suave, e embora depois, no final do malambo, acelera e tem golpes também fortes, pelo fato de ter o pé no chão, não são golpes, não vão ser golpes tão fortes como a bota preta, sim? Então, é uma característica bem que distingue bem os dois estilos, sim? E, bom, finalmente, já um pouco para ir fechando a minha apresentação, eu queria falar de quais são as intenções desses gestos do malambo na Argentina. Então, existem diferentes motivações, sim? Como o malambo primeiro iniciou como uma dança individual, atualmente não, atualmente tem quartetos de malambo, conjuntos de malambo, mas inicialmente era uma dança individual. Então, muitos dos movimentos, do que eu chamei de mudanças, sim, o que está entre um repique e outro, vai respondendo às intenções, às emoções, aos sentimentos do sapateador. Por exemplo, eu vou falar um pouco de minha própria experiência. As mudanças que eu fui criando para meus malambos, muitas vezes, queriam passar a imensidão da pampa, ou de algum animal que estiver ali. Exemplos, o que eu quero falar, tomar elementos da natureza para representar dentro do movimento, sim, ou com o movimento. Muitas vezes também tem alguma emoção, por exemplo, sentir saudades. Vou falar, eu estou aqui morando no Brasil, estou sentindo saudades da Argentina, da minha terra. Eu vou criar um movimento, pode ser aleatório, pode ser inventado, sim, mas que tente expressar esse sentimento. E eu coloco naquele movimento essa saudade. Sim? Então, a variedade de elementos para criar os movimentos e o som é imensa, é variada. Sim? Eu me lembro de um campeão nacional, acho que do ano 90, que, enfim, ele teve faleceu seu avô,
seu avô, faleceu, e ele criou seu malambo, transformando aquela dor que ele sentiu, porque o avô tinha criado ele quase como um pai, e ele construiu seu malambo transformando aquele sentimento. Ele contou para todas as pessoas, em uma palestra também, como ele tinha virado aquele sentimento em movimentos para ser sapateados. Teve também a parte técnica e ele foi campeão. Mas enquanto à criação e os gestos, a motivação dos gestos do sapateado são infinitos. E pode ser desde alegria, pode ser alguma raiva, pode ser tristeza, pode ser festa. Toda matéria, seja elemento da natureza ou elemento interior, pode servir como elemento para criar figuras, sim? Então, eu queria falar mais ou menos, Rafael, e para ir fechando, isso, e queria comentar, sim, que faz 2 anos se iniciou também um certamen que tem a mulher campeona em espanhol de malambo argentino. Então, antigamente, historicamente, era uma dança reservada para homens, mas já faz, acho que mais de 10 anos que as mulheres estão se apresentando com malambos, com sapateados, e faz uns 2 ou 3 anos existe um certamen oficial que outorga o título, né, da sapateadora argentina, representante do país no sapateado. Sim? Então, é isso que atualmente, e também tem as diferentes modalidades, quarteto de mulheres sapateando, conjuntos de mulheres sapateando, e a dança individual de mulheres. Sim? Então, basicamente, o que eu tinha para contar foi isso. Mais uma vez, peço desculpa pelos erros no português, espero que tenham compreendido. Foi ótimo, Juan. Eu que agradeço aqui pela partilha. Algumas coisas para perguntar. Essa questão das mulheres, né, que tem muito a ver com também, por exemplo, a chula também é uma dança masculina, né? Uhum. E estão pedindo no chat se você tem algum link das danças das mulheres que Sim, as pessoas querem ver. já procuro e encaminho aqui no chat mesmo. Sim, Isso. enquanto vamos falar. E aí, assim, a chula, por exemplo, é como se fosse uma batalha, né? Um duelo, vamos dizer assim, né? Um Desafio. duelo. E aí, no caso, o malambo, ele tem essa característica também de duelo? Sí, existe una modalidad. Claro, tenemos que pensar que por ejemplo, dentro del certamen nacional de Malambo, cada zapateador está concorrendo con los representantes de las otras provincias, dos otros estados. Entonces, tem carácter, sí, de competición, de duelo. Mas también existe a modalidad que es Malambo de contrapunto, que se llama. Uhum. E aí sim são ou 2 sapateadores ou mais sapateadores e cada um mostra uma mudança. Nesse caso do contraponto, cada um mostra uma mudança. O júri observa qual é a mudança que é mais completa, né? Que tem melhor ritmo, melhores figuras, destreza e habilidade do sapateador, sim? Um conjunto artístico observa. Entendi. Sim. Não, e aí, assim, eu fiquei na dúvida se se dança-se sozinho, sabe? Como se fosse assim, solistas, ou se dança o grupo também. Porque eu entendi que tem os solistas, né? Claro. Mas eu gostaria de saber se tem também o grupo,
pessoas que Sim, dançam juntas, se isso faz parte da cultura, né? Da dança na forma cultural, dança na forma folclórica, como você chama, né? Se existe essa sim, coisa do conjunto, como é que funciona? claro. Existe categorias que se falam, Rafael, são categorias. A competição acontece por categorias. Malambo individual, sim. Aí, o sapateador tem que apresentar malambo norteño e malambo sureño. Ele tem que mostrar os dois estilos, que ele conhece os dois estilos. E vai com, por exemplo, eu sou da província de Santa Fé. Tem província de Buenos Aires, província de Córdoba. Cada província tem seu representante, sim? Então, tem a categoria individual. O malambo tem uma duração de mínimo 3 minutos e máximo 5 minutos. Então, é uma coisa importante que eu esqueci de falar. Para o caso da competição, hoje em dia, os sapateadores se preparam igual que um atleta, porque o malambo exige ter uma potência, é anaeróbico. O, o ritmo que se tem é muito rápido. Tem, em alguns momentos chega um tan tan chica tan 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 chica tan 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 chica tan 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 e todo isso fazendo firulas. Então, atualmente é profissionalizado essa parte da competição. Então, individual, voltando para a tua pergunta, Rafael, tem essa categoria individual, um sapateador mostra diferentes mudanças durante 3 a 5 minutos dos dois estilos. E existe também a categoria quarteto, são 4 sapateadores, e aí, além da figura individual de cada malambista, tem deslocamentos no palco. Dá para fazer, por exemplo, figuras espelhadas. 2 sapateadores fazem uma figura com perna esquerda e os outros 2 com perna direita. Ficam espelhados, mudam, ficam de frente. 2 passam para trás, ficam em diagonal. Então, no quarteto, além do sapateado, tem uma coreografia que se faz. E existe a categoria também conjunto de malambo. Aí, no conjunto, já podem ser 8, 10 sapateadores, e o estilo é similar com o quarteto. São mais sapateadores, mas também tem que ter uma coreografia, uma harmonização desses 10 sapateadores. Sim? Até pode combinar uma mudança, enquanto um grupo faz uma mudança, outro grupo faz outra, mas tem que estar combinado, né? Ou espelhado, sim? E o Bem mesmo interessante. as mulheres as mesmas categorias tem a competição individual, tem quartetos e tem conjuntos de malambo. E elas dançam pelo, assim, os vídeos que você me mandou, elas dançam com as roupas iguais, né, dos homens, né, o a mesma vestimenta, né? Basicamente, sim, respeitando os dois estilos, né, de norteño Sim, e sureño, claro. muito bacana. É, eu fiquei muito curiosa, porque eu achei bem diferente, e com relação aos sapatos, né? Eu achei bem diferente o sapato surrenho que fala, né? Sureño, sim. Sorrenho. E você falou que é feito com couro, né? E ao mesmo tempo partes do pé ficam no chão, né? Hum? E aí eu fiquei pensando se o couro ele proporciona algum tipo de sonoridade diferente, ou se não, é só para não derrapar, ou alguma coisa assim. É uma sonoridade bem diferente da bota preta, sim. Só permito aqui passar a informação, estou colocando os Tá. links. Sim, Rafael, poderíamos falar que no início do malambo sureño
tanto o sureño como o norteño tem o início, que é mais devagar, o acompanhamento é mais devagar, a parte do meio, que chamamos de meia velocidade, e a última parte, eu poderia falar o último minuto do malambo, que é de intensíssima velocidade. Vocês depois podem assistir nos vídeos. Então, no caso do sureño, e indo para a tua pergunta, no início, como tem o pé no chão e a bota de potro, é quase uma carícia. O som é... Depois, na metade do malambo, geralmente, o sapateador começa já a bater com calcanhar, mas também é um som mais apagado. Sim. Sobre o final, bate mesmo. Uma coisa, normalmente, os palcos para malambo, eles são de madeira e tem microfone por baixo. Porque os júris estão como escutando toda a sonoridade, a percussão. É muito Renata, curioso, porque assim, sangra o pé todo, Renata. Ai, meu Deus. É várias muito. vezes acontece bastante isso, sim. Porque, como falei, tem muitas vezes que o sapateador coloca a ponta do pé, ou tem uma arrastrada. Então, muitas vezes, o peito do pé passa pelo chão, fazendo uma figura. E, às vezes, sim, arranha, sim. E é muito interessante você falar da questão do microfone, né? Porque a gente, quando sapateia descalço, tem alguns alunos aqui da turma e a gente viveu essa experiência, a gente sente esse som, né? E, de certa forma, até escuta, mas ele é tão, vamos dizer assim, se eu posso chamar de minimalista, que a gente praticamente despreza ele, né? E é muito legal você falar que nesse contexto do malambo tem esse microfone para valorizar essa batida do pé, né? E achei muito bacana, inclusive muito diferente essa coisa do sapato, porque no vídeo eu não me dei conta de que tinha. Eu achei que as pessoas estavam descalças, e elas não estão descalças, né? Elas não estão descalças, elas estão com esse couro, né? Com esse tipo de calçado. Bota de potro, sim. Que... Às vezes pode ser também descalço, como eu falei, o sapateador está representando um estilo de gaucho. Então, às vezes acontece que estamos representando ou um gaucho ou um originário, alguém das culturas originárias. E aí vamos de pé descalço mesmo, dentro do sureño, mas com pé descalço. Ou, se não, a bota de potro. E como é bem misto, né? Essa coisa dos povos originários, né? Tanto no figurino, o figurino tem essa mistura do gaúcho, mas que também tem a ver, como você falou, né? Da Espanha, né? Dessa herança da Espanha também. Como tem a mistura dessas referências que é muito, muito grande, né? E aí, eu queria até te perguntar com relação à bota, é bota preta que chama, né? Bota preta. Bota preta. E que ela tem os pregos que você mostrou na parte dos dedos, né? Se ela fica bem na direção dos dedos mesmo, só dos dedinhos, ou das pontinhas dos dedos do Sim. pé, que ela é bem curtinha, é isso mesmo? Uhum. Porque a gente do TEP, a gente já pega um pouco mais, até um pouco o peito do pé, quase, né? Claro. Ela é bem menor. E eu não sei se dá para observar na ponta, Uhum. ela tem uma madeira bastante grossa, não sei se dá para ver, Sim, dá para que a ver. ponta é reta, precisamente para estes movimentos.
Ah, Porque quando uhum, bate aqui também faz som. sim. Sim, então, além dos preguinhos, na ponta, assim, como tu falou, bem na ponta dos dedos, Uhum, a bota tem um espaço de madeira também para fazer o som nos movimentos de ponta mesmo. sim. Sim. Muito parecido mesmo, Carmen. Eu achei. Parece os sapatos de flamenco, né? Lembra muito. Não sei se a gente pode considerar, de repente, eu acho que talvez o que me parece, assim, né? Que o Sul tem uma origem talvez um pouco mais originária e dos povos originários e o Norte tenha essa origem um pouco mais europeia, né? É o É. que, é o que parece, né? Agora, tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, Juan, inclusive nos vídeos e na sua fala, que é o uso das bordas externas e internas do pé, sabe? Uhum. Sim, mais colonizado mesmo. Sim. Essa, esse uso dessas laterais, né, dos pés. Uhum. Gente, é muito forte. Vocês assistirem o vídeo, eles fazem muito, eles torcem o tornozelo inteiro para realizar esse movimento. É, E aí, tem momento, esta parte de dentro da bota, né? uhum, Eu já vi sapateadores que têm gasto aqui em cima. Esta tem, fica gasta a bota aqui em cima, de tanto que quebra o pé. caramba, E aí a técnica, na real, o segredo está no pé de base. Na flexão da perna que está de base, permite que tu quebre o outro. Porque tua perna de base está numa semiflexão, provavelmente, para tu conseguir fazer que a outra perna entre na quebrada. que entra nesse eixo, né, da borda interna, principalmente, que é mais difícil, né, que a externa. Claro, sim, sim. É, me lembrou bastante, eu não sei que, assim, as pessoas que já passaram aqui, né, me lembrou bastante a dança do cataque, porque eles descalço, eles usam bastante, não me lembro tanto se borda interna, mas a borda externa eles usam para bater, sabe? Essa lateral do pé, assim, para realizar os sons. Uhum. É, não me lembro tanto das danças russas, Carmen, em relação a isso. Eu até vou dar uma olhada, mas me lembrou um pouco o cataque. Eu acredito, no caso do Malambo, Rafael, que, como falei, que tem liberdade expressiva. Tu pode tomar elementos para expressar teu Malambo de muitas formas. Também tem essa liberdade para fazer percussão com qualquer parte, sim? Então, por exemplo, uma parte externa, eu posso até estar falando da escravidão e falar de um chicote, representar um chicote com a parte externa, ou a safra, algum tipo de safra. Estou pensando agora, né? Mas é um pouco que fica livre para a criatividade do sapateador, o, a intenção da sua figura, de seu sapateado e com que parte do pé ele vai representar isso. Entendi. Então, não tem um código fechado, vamos dizer assim, movimentos que são como se fossem, como é que eu vou dizer? É como se fossem movimentos específicos, né? Ou é muito mais as possibilidades que você tem no seu pé. Sim, Seria é isso? isso mesmo. Algumas possibilidades acabam sendo convencionais, ou que aparecem no malambo, né? Vai ter quebrada, vai ter momentos de ponta, vai ser recorrente, pois são as possibilidades. E, mas em quanto à criação e à intenção da figura, não tem uma regra, não tem uma regra.
cada um com os elementos que tem vai criando, assim. Eu tenho mais uma coisa para perguntar, mas eu vou deixar o Leonardo perguntar aqui, tá? Que ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Léo. Boa tarde. Boa tarde, Então, Léo. eu fiquei numa curiosidade, porque eu fiquei pensando que quando tem uma competição, eles são livres para criar essa coreografia. Mas aí, quais são os quesitos para você, enquanto jogador, por exemplo, vai dizer que esse, sei lá, tem que ter passos tal e passo tal e passo tal. Mas como é uma criação livre, como é que você consegue identificar que tem tudo ali que é preciso para aquele cara ser um campeão? Como é que funciona, assim? Bem, boa pergunta. Os critérios, Leo, primeiro que a regra seria não sair de ritmo, né? Ter aquele repique, mudança, repique, e que tuas figuras se enquadrem dentro dessa estrutura. Então, e aquela figura que tu fez, tipo, com a perna esquerda, tu vai fazer o repique, repetir com a mesma destreza na perna direita, sim? Depois disso, vão outros quesitos, como, por exemplo, eu posso fazer figuras mais simples dentro do ritmo. Aí tem um outro que fez figuras mais complexas. Ele girou na punta. Eu somente fiz uma punta. O outro girou na punta e junto com a punta fez uma síncopa. Punta e tac-tac. Bom, ele utilizou a punta, mas deu uma questão mais complexa, sem mais elementos dentro da punta. Então, vai pontuando para o júri. Outra coisa importante é a indumentária, a vestimenta, sim? Tu tem que documentar também a vestimenta. Eu vou representar o gaúcho da Patagônia, tal, e eu tenho que documentar que esse figurino, essa vestimenta, existia naquela época, naquele local. Então, estar adequado a isso. E uma coisa que eu acho que é o mais destacado é a personalidade e a presença do malambista. Muito linda essa pergunta, Leo, porque é muito difícil de explicar. Eu já fui a várias finais e é uma coisa que fica na atmosfera. Tu sabe que aquele é o campeão. É uma coisa que eu vou tentar fazer aqui, mas é uma presença que ele consegue abranger todo. E ele está em suas figuras, e está aquela presença, e junto com essa presença está a resposta física. Acontece muitos malambistas que iniciam muito bem, mas quando estão no minuto 3:30, 4 minutos sapateando, não conseguem enterar e sua presença começa a cair, os ombros caem. Já a presença não é a mesma. As figuras, porém, não têm a mesma qualidade, limpeza. E aí tem alguns, os campeões, normalmente, eu coloquei ali alguns vídeos dos campeões, chegam a estar sapateando 4 minutos em alta intensidade e com uma qualidade de movimento muito, muito marcante, assim, gritante, assim. As pontas, as quebradas, todo continua sendo bem definido o movimento. Já quem fica cansado, o movimento vai ficando meio sem força, né? E aí é a grande diferença enquanto à competição. Então, olha, em parte, aquele que tem uma expressão corporal que consegue se manter, possivelmente é um campeão que já se enxerga logo no início, né? Sim, sim. E uma outra questão, por exemplo, quando eles... Desculpa, Rafa, vou aproveitar que já me deu a oportunidade. Porque quando eles montam uma coreografia que é baseada em algum acontecimento, uma história pessoal, nesse figurino eles podem trazer cores, podem trazer coisas além do que já está estabelecido ou não? Se for um chapéu, tem que ser daquele mesmo modelo, da mesma cor, a gravata igual, o cinto igual.
Não, pode trazer sempre que seja tradicional, folclórico, né? Dentro do repertório folclórico, mas em quanto a cores não tem problema. Dos últimos campeões, ele utilizou um poncho, né? Ele foi campeão sureño. Utilizou o chiripá, que se chama, o poncho que vai nas pernas. E o poncho, quando fui tirar foto, o poncho estava todo costurado. A avó dele, que tinha costurado, estava, claro, no palco tu não enxergava, mas quando chegava perto, e ele utilizou aquele poncho porque tinha um significado de que a família dele estava sapateando com ele. Sua avó, seu pai, todos os que acompanharam a história dele desde criança até o momento de estar competindo para campeão nacional, ele mesmo falou, eu subi aqui com a energia de toda a minha família. Todos os que me acompanharam até o momento estavam sapateando comigo. Neste poncho estavam. Então, tem essas histórias muito, muito, muito fortes e que tu vê porque o cara chega a campeão, né, também, ou se distingue, porque é uma paixão. Existe um livro, eu acho que tinha passado, Rafael, para ti, que se chama Histórias, uma história sencilla. Sencilla significa simple. A tradução seria uma história simples, sim? Que conta, é uma jornalista de Buenos Aires que foi para Córdoba para o certamen e acompanhou a jornada de dos campeões. Durante 2 anos acompanhou. Ele tentou um primeiro ano, foi subcampeão e no próximo ano continuou, se apresentou e conseguiu. Então, nesse livro ela conta bastante estas histórias pessoais detrás de quem decide, bom, porque como falei, não, hoje em dia tem que ter nutricionista, é uma outra coisa, já não é aquele gaúcho que tomava cachaça e sapateava, mudou muito isso, já não é aquele evento, aquele momento folclórico. Sim. Hoje tem toda uma preparação, uma performance. Já é considerado como uma profissão formalmente, Ruane? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Até porque quem é campeão nacional tem muitas vezes, hoje em dia, né? Isso não acontecia há um tempo atrás, mas hoje em dia tem contratos de televisão, querem levar ele para a Europa para dar cursos. O campeão nacional já desce do palco e tem pelo menos 1 ano de trabalho garantido, com turnês, com programas de televisão, com filmagem, com produções artísticas que querem colocar malambo dentro de suas performances. Então, hoje em dia, os que competem para ser campeões se preparam porque é uma carreira. Depois eles tiram proveito, né, do título. Ok, obrigado, viu? Obrigado, Rafa. Eu te agradeço. Nada, foi ótimo. E aí eu ainda tenho algumas coisas assim que eu gostaria de saber, essa questão da habilidade, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Pelo que você falou, né? De mostrar uma destreza, né? Nos pés ali, né? Sim. Voltando um pouquinho à pergunta de Leonardo, de Leo, não dá para subir os pés em cima da cintura, não dá para fazer coisas. Eu acho que em português falaríamos mirabolantes, né? Coisas espetaculares. Não. Dentro do malambo, da cintura para baixo, dá para fazer, e aí vou, Rafael, nesse sentido da destreza. Dentro desses limites, tu pode mostrar habilidades, aberturas de perna muito longas. Tem algumas figuras de sapateadores que batem num lugar, abrem as pernas e caem
e fazem som em outro. Então, aí ele está mostrando amplitude de movimento, por exemplo, sim? Ou, como falei, ficam em punta, na base em punta, e a outra perna está fazendo um giro. Faz um giro e cai detrás desta. Então, está mostrando uma figura complexa, com uma base complexa, porque é uma base em ponta, e tem essa diversidade de mostrar movimentos, sim. E aí eu queria saber, assim, com relação à sua experiência pessoal, né, que você falou que você também tem a questão cultural, que você aprendeu o malambo também dentro de casa, né, com a sua família. E eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, né, do malambo, que é cultural ali, familiar, e essa outra vertente que já é mais da performance, né? De estar nos palcos, nas competições. Como é que funciona um pouco isso, assim, para você quanto artista? Vai um pouco misturado, Rafael, que bonita pergunta até para refletir, mas vai misturado. Eu me preparava para um certame nacional, por exemplo, né? E eu, com meus colegas também, mas eu nasci em uma cidade no interior da Argentina de 4.000 habitantes, um povoado. Então, não tínhamos muito recurso, tínhamos só um palco de madeira, às vezes não tínhamos acesso a informações, mas tínhamos que estar à altura de aquele certame nacional. Então, aí que vem a parte folclórica e que um pouco este livro conta. Todos os sapateadores que queremos participar em um certame nacional, temos muito de apoio da comunidade, da família, de decisões pessoais, porque são muitas horas de ensaio, é bastante sacrificado o preparo. Então, aí aparecem como se fala, os que estão de teu lado, e aparecem também os que, que está mexendo aí as pernas? Para que está mexendo as pernas? O que vai ganhar com isso? Os que desanimam. Então, aí vai se formando o espírito de tu malambo, nessa construção. Para mim, aconteceu muitas vezes de ir, eu gosto bastante de correr, enfim. E às vezes estava correndo no meio do campo e era o pôr do sol da Pampa. É uma linha reta e um pôr do sol com um vermelho muito forte caindo. E aí, às vezes, a gente parava de correr para escutar o som da terra, o som do campo, o som da imensidão. Então, é como que, pelo menos no meu processo, no processo criativo dos movimentos, eu tentava estar atento a tudo isso. O que eu vou sapatear? Eu não vou somente a repetir um movimento. Meu movimento tem que ter um significado. Eu tenho que levar minha terra junto comigo, minha cultura. O que vai me distinguir de um sapateador de Buenos Aires ou de um sapateador de outra província? Meus elementos, minha terra, minha família, minha gente, tudo isso vai estar junto. Assim como contei aquela história do campeão, não? Levou no seu poncho sua família, as coisas boas, as coisas não tão boas, os esforços econômicos, de tempo. Então, mesmo que seja um certamen, que depois tem contratos e tem coisas, a raiz do malambo, a raiz humana do malambo, não se perde, ela está. E os júris, aí também voltando um pouquinho à pergunta de Leo, e os júris estão observando isso. Se aparece, se o malambista está me contando uma história no seu sapateado, ou simplesmente está repetindo o movimento.
se aquele movimento tem conteúdo, tem uma história por trás. Muito bacana isso, né? É que vai além, né, de apenas fazer vários passos, né? Muito além disso. Isso é muito, muito bacana. E tem alguma, assim, eu fico pensando, né? Até a Inamar comentou ali no chat que lembra muito as nossas danças gaúchas, né? Lembra, não são iguais, assim, a gente observando, vendo, né? Mas, assim, tem uma semelhança, tem algo que lembra, né? Eu não sou conhecedora das danças gaúchas, assim, só de ver mesmo, mas que tem muitos sapateados também lá. E como elas têm essas diferenças, né? Elas são diferentes, até acho que as botas são diferentes. Você olha assim, eu poderia dizer assim, olhar rápido, é um gaúcho, não é um gaúcho. Uhum. O gaúcho do sul do Brasil não é, da Argentina. E aí você pratica também, né? A chula, né? As danças gaúchas, não é Sim, isso? aprendi um pouco e é isso que tu está falando, Rafael. Eu acho que foi uma questão histórica que criou o limite, né, entre o Império Português e o Espanhol. Então, eles dividiram o território, mas é uma divisão política, porque culturalmente o gaúcho e o gaucho partilham muitas coisas similares, não iguais. Por exemplo, eu agora estou tomando um mate. É muito similar com o chimarrão, mas não é o chimarrão. É uma erva, o sabor da erva é diferente, enfim, a forma do preparo é diferente. E essas coisas aqui no Sul dá para ver. A forma em que se faz o churrasco aqui em Porto Alegre e o assado na Argentina. No folclore, nas danças também. Temos o chamamé, que é a mesma música, mas na Argentina se dança de uma forma, e aqui no Rio Grande do Sul o chamamé se dança de outra forma, diferente. Similar, basicamente, culturalmente, da mesma raiz, mas porém com algumas diferenças. Muito bacana. A Carmen, ela quer, acho que perguntar ou acrescentar alguma coisa. Não estou te ouvindo. Não está fechado? A gente não consegue te ouvir, Carmen. Está fechado o microfone, Carmen. Não, o microfone dela não está fechado. Por que a gente não consegue ouvi-la? Vamos falando. Tá. Ali a Renata comentou que fora que você sapateia entre amigos em penhas. Então, é verdade, ela já teve a oportunidade de ir para a Argentina e ela conseguiu convívio com os sapateadores e os dançarinos lá na Argentina e acontece isso, estamos uma noite entre amigos e de repente já tem um violão e começamos a sapatear e a brincar com os sapateados ou com as danças. Não sei se quer falar, hein? A Carmen, ela quer saber exatamente sobre isso. Se Renata quiser falar também, por favor, fique à vontade, tá? Ela quer saber exatamente sobre isso, sobre essa dança informal, né? Essas danças que acontecem nas festas, que o Juan já abriu a fala dele dizendo isso, né? Que existe todo um contexto da dança, mas existe um contexto social também, né? Uhum. Agora sim estamos escutando, né? Sim. Era isso, eu ia pegar o gancho da Renata. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Eu já estou participando desde segunda-feira, não sou só daqui, tá? Estou junto, aproveitando, estou curtindo horrores, Rafaela. Parabéns, lindo projeto, viu? Muito bom. E eu queria saber esse gancho mesmo, como é que é estar no informal mesmo, sem regras, sem nada, como é que é essa coisa dessa brincadeira, essa roerga aí entre famílias, como é que acontece esse malambo aí?
acontece sim a gente estar meio sabendo. Eu vou contar uma história. Meu sobrinho Carmen, ele não tinha, não sei se existe aqui o andador, que é aquele elemento para as crianças não cair, sim? Bom, meu sobrinho tinha 3 anos. Ele se segurava do bombo e arrastava o bombo pela casa. Ele ia caminhando com o bombo. E ficava, na minha família, por sempre estão televisionando, a gente assiste os certámenes. Janeiro e fevereiro é época de festival na Argentina. A televisão pública mostra todos os festivais de folclore do interior. No caso, o guri, 3 anos, e já pegava e não falava, mas batia. Tum, 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 tum. Então, minha família não é assim uma exceção. Tem muitas famílias folclóricas, assim, que tomam um mate e estão escutando música folclórica, ou estão com, um está com um mate e outro está com um violão, e é dia a dia, é todos os dias assim, ou está assistindo algo na televisão que tem a ver com folclore, ou escutando rádio, ou com os instrumentos mesmos, e as crianças, foi minha criação foi assim, a dos meus sobrinhos também, e de outras famílias, vai acontecendo. E, no caso do sapateado, muitas vezes, desafio de malambo. Claro, às vezes com um vinho de por meio, tá? Desafio de malambo. E acontece o desafio, mas claro, ali entre amigos é em tom de brincadeira. Até às vezes a ver quem faça a figura mais, que dá mais risada, né? Como querendo fazer algo. E é muito, muito, muito comum. Aproveitando, vou contar uma história pequena. Eu dançava para um grupo do Brasil, dançava danças brasileiras. E a gente foi para Buenos Aires, para a Argentina. Aí chegamos na Universidade Nacional de Folclore da Argentina. E eu estava com o uniforme do grupo do Brasil. E aí, alguém puxou um malambo, ritmo de malambo, pam, pam, pam. E aí, um argentino mostrou o malambo, sapateou. E aí, com a indumentária do Brasil, sem falar que eu era argentino, eu fui e mostrei uma mudança também. Meio que desafiei. Gente, aí sim foi séria a coisa. Aí ele me olhou como dizendo, um brasileiro sapateando que nem um argentino, que é isso? E aí ele já foi e mostrou fez uma mudança muito mais complexa. E eu fui e fiz uma mais complexa. E aí ele pediu para os músicos, mais. Ram, pam, pam, ta, chica, ta, ta. E aí ele saiu furioso a sapatear, como dizendo, não pode um brasileiro sapatear melhor. Bom, aí eu fiz também a brincadeira, o desafio assim, até que uma hora eu falei, calma, sou argentino também, eu já aprendi o sapateado, faço as sapateadas argentinas. Aí ele começou a rir, mas aconteceu, Carmen, de improviso, tipo, em um encontro, e puxaram um malambo e saímos sapateando. Sim, é verdade, o ritmo é envolvente. O bombo legüero Renata, você quer complementar alguma coisa? Por favor. Tá dando para escutar? Tá sim. Boa tarde, gente. E queria compartilhar alguns insights que veio, informações também que foram vindo durante a palestra. E eu estou achando o máximo esse encontro, porque tem gente de tudo que é região, e a gente vai somando, como a gente aprende. É assim, é enriquecedor. Parabéns, Rafa, por essa oportunidade de estar abrindo para a gente também, né? De poder vivenciar isso. E eu queria comentar eu digo que o folclore argentino, ele é muito vivo. E ele é vivo nas casas, como o Rony falou mesmo, de estarem escutando. Eu, como brasileira, estar dentro
de uma casa e frequentar uma casa e frequentar a cultura argentina, eu me emocionava de ver da forma que são, porque acontece coisas assim muito espontâneas e muito natural. E quando eu digo natural, é assim, a família está cozinhando, tocou um tambo, daqui a pouco se abraçaram, dançaram. Aí daqui a pouco tocou uma chacareira, dançaram. Aí daqui a pouco, vai ter festa, uma penha, um encontro na praça. E é todo mundo dançando na praça. E é algo muito lindo de vivenciar, como tanto que a gente sente o chamado de dançar, né? A gente acaba sendo envolvente, né? A gente vai ter, mas é tão lindo de vivenciar, porque é algo assim que cada um vai sapatear como quer. É uma mãe sapateando com um filhinho. Aí tu consegue ver os amigos sapateando em roda entre eles. É um aniversário de uma avó, e essa avó está sentada e um neto vai lá e faz essa apresentação para ela. É tão vivo e tão natural e espontâneo isso, que é emocionante de compartilhar isso nesse. E vão com a roupa que estão, com a roupa moderna. Por exemplo, surgiu uma dança específica e que tem um sarandeio, e os rapazes estão de, vamos dizer assim, não tem homem dançando com mulher, né? Vamos dizer assim, o rol masculino, né? O gênero masculino que deveria sapatear. É mulher sapateando com mulher, é homem com homem. Não existe gênero, questões de gênero. Isso é muito impressionante dentro da parte folclórica, porque por mais que seja ensinado, vamos dizer, nas escolas também é ensinado as danças folclóricas, quando a gente vai olhar numa penha, numa festa, é livre. É livre. E isso também a gente percebe no tango também. Homem dançando com homem, mulher dançando com mulher, não precisa ser homem e mulher, né? E é tão lindo essa espontaneidade, esse fluir, né, do movimento, e de ser sem buscar aquela perfeição, que, lógico, existe os dois lados, né? O profissionalismo, né, de tu levar para um palco, de levar para algo, mas também existe a raiz, né? De não esquecer a origem, né, daquilo, né? Então, como vamos dizer assim, uma pessoa que está dentro da cultura, me emociona de ver. É emocionante, é arrepiante de tu sentir quando, do nada, alguém pega um bombo legueiro e começam a se desafiar com olhares, a soltar o corpo e trazer o movimento para o dia a dia, né? Porque às vezes a gente está tão separado dos movimentos, e lá a gente vê as pessoas se movimentando independente da idade. E isso eu vejo muito, 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 muito. Então eu queria completar isso. É isso mesmo. É na alma, é na essência, está dentro, né? E um sentimento que eu preciso falar, que esse foi quando eu fui a primeira vez para o Festival de Malambo, em Laborde, existe um orgulho dos argentinos quando sai um campeão nacional, que até hoje eu não entendi, eu não vi em outra região assim, esse orgulho, porque eles se sentem representados por essa pessoa. Essa pessoa me representa em cima daquele palco em algum momento. E, às vezes, quando ele compartilha a história dele, ele diz, que nem foi, alguns que já comentaram, que não tinham dinheiro para pegar o ônibus para ensaiar, que ia de dedo, que é muito comum, né? O dedo, né? Pegar carona para conseguir chegar em algumas regiões. Quando tu fala com a plateia e as pessoas que estão, todo mundo se sente representado por aquilo, porque também passou por aquilo. Então, quando chega aquela essência do que eles tentam buscar, né, que os jurados, eles tentam encontrar isso,
dentro, né, daquele movimento, daquele malambista que está ali na frente, eles também buscam quem é que vai ser o representador, vamos dizer assim, dessa população. Então, é impressionante, e o que a plateia faz quando sai um campeão nacional? Chora. A plateia está chorando, está emocionada, está vibrando. E quando eles não gostam de um malambista, a plateia não bate palma, a plateia não vibra. E é muito forte isso. Quando eles não se sentem representados por alguém que está em cima do certame, em cima da competição, não existe vaia, mas existe uma palma respeituosa. Mas quando entra uma pessoa e entrou, as pessoas já começam, esse é o campeão. É uma energia, e aí isso a gente percebe que, lógico, tem que durar os 5 minutos, né? Não durou os 5 minutos essa energia, e não é o campeão, esse não me representa. E isso é muito, muito, muito vivo, muito vivo. Então, eu queria completar isso, porque eu digo assim, é muito... por exemplo, eu sou gaúcha, vivo aqui, já frequentei CTGs, tudo, mas existe essa grande diferença, né? Muitas, assim, que são similares, parecidos, mas não são idênticos, iguais, assim, a gente consegue ver bastante diferença, né? Até o posicionamento do corpo, né? Um malambista, ele dança com peso totalmente para frente, ele tem uma encurvatura no peso, no corpo, né? E tu vê, tu identifica um malambista de longe, tu olha e tu diz assim, esse é malambista. O peito está inflado, o abdômen está contraído, o pescoço está... Esse é malambista. Esse é malambista. Quando a gente dança a chula daqui, o peso do corpo já está mais para trás, para ter mais habilidade, né, nas pernas, né? Então, essa diferença também é muito grande, assim, né? São pequenas diferenças, mas que a gente percebe muito, até no tamanho do salto, né, da bota. O salto da bota da chula tem 2 dedos, geralmente, né? A bota do malambo é quase um sapato de flamenco. É alto, é um salto alto que eles usam, né? É um salto para torcer. Então, assim, a primeira vez que eu fui sapatear com um salto alto, assim, eu nunca dancei flamenco, mas eu fui sapatear e eu tive dificuldade de caminhar com algo alto, porque alguns são, e da mulher ainda chega às vezes a 5 centímetros. É alto para sapatear, né? Então, é uma preparação física também que tu tem que ter de preparo na panturrilha, para que tu possa ter essa desenvoltura também, né? Então, queria só trazer completar isso, que eu acho importante, assim. E, mais uma vez, parabenizar. Obrigada. Nossa, eu que agradeço, assim, essas colocações foram super importantes, né? Essa questão do salto que eu não tinha me atentado e que durante a disciplina que eu dei foi uma solicitação dos alunos. Vamos sapatear de salto? E aí a gente resolveu brincar com isso, e se eu soubesse dessa informação, já tinha falado para eles, e a gente teria com certeza brincado com o malambo também, com alguns movimentos do malambo, né? E a questão do peso, sim, a questão do peso nas danças é uma coisa que eu venho observando nesses sapateados, essas diferenças da colocação do corpo, da colocação do peso, qual é a relação de peso. Isso tem a ver com as teorias que eu estou abordando, e foi muito, muito mesmo, agregou bastante, assim, essa sua fala. Alguém quer acrescentar, falar mais alguma coisa? Yo simplemente voy a saludar, que entró ahí es Sergio Zunde, que fue siempre él fue siempre meu compañero no violão, ele estava com um violão aí. Ele que está nos vídeos que encaminhei, Rafael. Sim. E também é uma parte importante, né? Porque
tem que ter uma espécie de simbiose, o malambista e o acompanhante. Parece que tem que respirar junto, o acompanhante sabe quando vai acelerar, quando precisa dar uma segurada. Então, é isso. No caso, a gente somos irmãos, então era bastante mais rápido esse entendimento, sim? Mas às vezes são amigos e precisam daquele convívio, daquele sentir juntos para harmonizar som y o zapateado. Sergio, estoy hablando, Sergio, de la comunicación, ¿no? Entre el acompañante y el malambista. Sí, entendía, Juani, lo que estabas diciendo. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar participando de este seminario con todos ustedes. Y bueno, orgulloso de mi hermano que esté representando el folclore y el zapateo argentino específicamente dentro de este seminario. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Gracias, Sergio. Muito bacana, gente, muito bacana. Mas tem essa questão do... Como ontem a Judite comentou, né? Que nas danças de África, o dançarino é que, vamos dizer assim, né? Rege a orquestra, né? Os músicos, os batuqueiros vão atrás, né? Dos dançarinos. E tem um pouco essa relação na dança ou é mais a partir da música que se constrói a dança? Não, tem também, como a palavra fala, não? É o acompanhamento. Bem literal mesmo, né? Quem leva o ritmo e a velocidade, quem propõe é o dançarino, né? Mas, quanto menos aparecer um desnível, sim, quando fica harmonioso, e se percebe quando de repente o músico acelerou e não era o momento, o dançarino fica sem conseguir chegar aos movimentos, porque a melodia está muito rápida, enfim. E quando é o dançarino que está propondo. Normalmente, no malambo, é na parte que eu falei do repique. No repique, na intenção do repique, o dançarino solicita. Eu preciso mais velocidade, ou vamos manter. É muito sutil mas é na batida do repique, ou na velocidade da batida do repique, que ele já está anunciando se vai ter uma acelerada ou não. Entendi. Muito legal. Olha, eu estou bem satisfeita, porque a gente falou um monte de coisa muito legal de ter conhecido. Eu sugiro que quem ainda não assistiu os vídeos, assistam, porque quem não viu assim a dança, que é muito bacana. Eu fiquei bastante impressionada com os vídeos que o Rony me mandou. Tá? Eu só tenho a agradecer mesmo pela disponibilidade, por estar aqui compartilhando. Renata também, que ajudou a dar assim mais agregou um pouquinho mais de conhecimento, né? E bem, acho que por hoje é isso, gente. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço o Sérgio, que também se predispôs para enviar as músicas e demais. E a todos, algunos conocidos, otros no más. Obrigado a todos por estar acompañando a tua proposta, né, Rafael? E parabéns para ti, parabéns. Obrigada. Salva de palmas, gente, por Juan. Maravilhoso. E amanhã a gente tem mais, tá? Quem quiser participar, apareça, dá tempo, vai lá, se inscreve e a gente manda o link, tá bom? Beijos, prazer em conhecê-los. Obrigada por esse momento, foi muito bom. Até. Até.